Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Palmeiras. Trago para vocês aí uma provável escalação para esse jogo de hoje aí contra o Bolívar aí pela Copa Libertadores. Vem trazendo para vocês aí uma provável escalação e um 4-5 com algumas análises aí desse pré-jogo do Palmeiras contra o Bolívar, né? Trouxe um cortezinho do SPN aí, espero que vocês gostem. Vamos acompanhar até o final que tem muita informação boa aí. Antártica, né, Breler Bons Pires? tempos, tenho boas memórias de lá. Rafael, você tem boas memórias de lá? Sim, muitas. É Copa Mercosul. Estádio Raiz. Um 0x3 que virou 4x3. Adorava o Parque Antártico. Certo. Rafael Valente trazendo as informações do Palmeiras. Carne assada. Temperadinha. Mamãozinho com açúcar. Bolívar em casa para praticamente confirmar a primeira colocação na classificação geral, porque tem uns times que dão umas derrapadas. O Palmeiras não derrapa, Rafael Valente. É isso aí, Plihal. Bom dia para você, bom dia para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esporte. A grande dúvida por aqui, na verdade, é qual time o Palmeiras vai colocar em campo contra o Bolívar, porque o Palmeiras já está classificado, conseguiu a vaga com 2 rodadas de antecipação e joga assim sem grandes objetivos, né? O único objetivo do Palmeiras agora nesse final de fase de grupo de Libertadores é de fato confirmar a melhor campanha e precisa só de 3 pontos para atingir isso. Aí iria para 15 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém. E o adversário de hoje é até propício para isso, viu? O Bolívar é o pior time do grupo G, tem só 3 pontos, venceu só uma partida na fase de grupos e vem desfalcado daquele que é considerado o seu principal jogador, que é o meio-campista Ramiro Vaca, de 25 anos, um dos artilheiros da Libertadores, ao lado do Barcos, do Alianza Lima, e também do Alan Patrick do Internacional, todos com 5 gols. Tudo isso poderia pensar o torcedor palmeirense, então o Abel vai poupar os jogadores, vai colocar um time reserva, mas aí é que tá, o Abel ele não pensa assim, né, Plihal? O Abel quando ele mexe muito no time, ele troca 3, 4 peças ali, ele até faz um rodízio que ele nem chama de rodízio, ele diz que não preserva ninguém, não poupa jogadores, mas ele até faz um rodízio meio disfarçado, sempre mudando alguma coisa. Se a gente voltar uma semana atrás contra o Cerro Porteño, o duelo que garantiu o Palmeiras nas oitavas de final, ele fez 3 mudanças. Se a gente pensar no jogo contra o São Paulo no domingo pelo Brasileiro, foram outras 3 mudanças. Mas vamos ouvir o que o Felipe Anderson falou sobre o jogo contra o Bolívar, aí eu complemento com a provável escalação do Palmeiras hoje. Estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe. Jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir, como você comentou, em várias fases do jogo. Então, é alegria e certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, sempre fazendo algo a mais para poder manter e melhorar e ir crescendo durante a temporada. Então, esse é um dos nossos objetivos em pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo contra eles, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós gostamos de jogar, gostamos de atuar, um lugar em que nós nos sentimos apoiados e queremos ficar com esse resultado positivo em casa, na frente dos nossos torcedores, né? Nós iremos dar o nosso máximo, o nosso melhor para garantir essa vitória. Tá aí o Felipe Anderson, palavras para o canal oficial do Palmeiras. E é isso, se o Palmeiras confirmar a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, ele decide o mata-mata até a semifinal em casa, e a gente sabe que isso faz muita diferença na Libertadores, né, Plihal? Eu vou dar uma possível escalação do Palmeiras, porque, como eu disse, é o grande assunto, é a grande dúvida de todo mundo, inclusive de quem cobre o Palmeiras, qual será o time que o Abel vai escolher hoje. Pelo que a gente conversou aí na redação, eu com as pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, a tendência é que seja o Everton no gol, a defesa com o Giai ou Marcos Rocha, os zagueiros Gustavo Gomes e Bruno Fux e o Vanderlan na lateral esquerda. Aí os volantes Lucas Evangelista e Emiliano Martinez. Um trio mais avançado que seria o Estevão, o Felipe Anderson, que foi com a TV do Palmeiras, ou o Rafael Veiga no lugar dele, e o Paulinho ou o Facundo Torres, e o Vitor Roque no ataque. Sobre o Paulinho, se ele for titular, é o segundo jogo dele como titular, mas o primeiro no Allianz. Você acha que com esse time dá pra ter noite tranquila aqui contra o Bolívar, Plihal? Pô, mais que tranquilo.
Com qualquer time, viu, Valente? Joga o colete pra cima, quem pegar pode jogar. Aí, pensando assim, Quem pegar primeiro joga. eu lembrei até do clássico contra o São Paulo, que entra Maurício, Veiga, o Palmeiras tem um elenco... Evangelista. Evangelista. Até, quem sabe, esse jogo contra o Bolívar pode ser... Felipe Anderson, Vitor Roque. Esse entrar no segundo tempo. É isso, Tá no fraco, Palmeiras intervalo, tá só fraquinho. isso. Tem pouca opção. Talvez o Abel possa utilizar esse jogo para dar minutagem para jogadores que estão voltando de lesão. Marcos Rocha, que inclusive, né, o Jai tá jogando tão bem que ele precisa brigar para voltar a ser titular. O Maurício, o Mike, Murilo, zagueiro. Então, assim, tem... Final de semana tem duelo dos líderes. Exatamente. Então, assim, pensando... Líder e vice-líder. Obviamente, o Abel não quer perder a oportunidade de ser líder geral da Libertadores. Então, um bom resultado hoje é extremamente necessário. Mas por contar com um elenco tão bom, tão positivo, dá para fazer uma rodagem aí nesse elenco, dando oportunidade para jogadores que não vinham atuando. Só uma correção, líder e terceiro colocado, né? O Palmeiras pega o Bragantino no final de semana, no domingo, o jogo em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado, Jogo o bom. Flamengo está entre os dois. Jogo bom, se puder descansar, não dá nem para dizer os principais jogadores, mas os que vêm atuando na maioria das partidas como titular, melhor, né? Exato. E esse é um ponto que eu queria tocar, Plihal, porque a gente fala da melhor campanha, lógico que é importante, né, pra você decidindo em casa na semifinal, mas tem um outro aspecto também que seria importante, que se o Palmeiras já garante, ele pode colocar o time completamente alternativo contra o Sporting Cristal. Um jogo que vai acontecer entre Palmeiras e Flamengo e Cruzeiro e Palmeiras. Então, assim, mais do que a questão da melhor campanha, lá pensando na sequência da Libertadores, isso pode ser muito positivo nessa arrancada, porque a gente vai estar falando de reta final do Brasileiro, pré-pausa para o Super Mundial de Clubes. Então, também tem esse aspecto que seria impactante para o Palmeiras nas próximas semanas. E além de tudo, o Palmeiras tem sorte que o Vaca, que é o grande destaque do Bolívar, tá fora, Brilha. Só isso. Mas não é só o Palmeiras que tem sorte, não. O Flamengo, por exemplo, vai jogar com a LDU sem o Brian Ramírez, que é um dos principais jogadores da LDU. Isso daí faz parte. E o Abel é um... E entre nós, né? O Vaca também não ia fazer tanta diferença. Não ia. E assim, e o Abel é um cara que também sabe jogar com a sorte, porque faz uma boa gestão de elenco. Na temporada em que tem o melhor elenco do Palmeiras, ele tem usado bem, rodado bem os caras, à exceção do Facundo Torres, que só foi poupado no fim de semana, finalmente. Ele tem dosado muito a minutagem desses jogadores. Então, um técnico competente, com um trabalho longevo, tem uma margem muito maior de manobra do que o Felipe Luiz, que está ainda... É um técnico em afirmação, um técnico que ainda busca uma consolidação de carreira que o Abel já tem no Palmeiras e é obsessivo por primeira colocação. Isso é uma coisa legal. Nas últimas 7 edições, 5 vezes o Palmeiras foi primeiro na classificação geral. E assim, O último, inclusive, né, que pegou o Botafogo, né, que foi segundo colocado. E Tem até essa oitavas, também, né? Se o Mengão passar, você pode ter a melhor campanha no geral tal, e já trombar, porque é sorteio de cara com o Flamengo nas oitavas. Exato, e até no Paulista, o Palmeiras tem esse tipo de comportamento, né? De lutar até o final pela primeira colocação. Nesse ano não deu e ironicamente, o Palmeiras foi perder em casa o primeiro jogo para o Corinthians, fez um jogo duro, igual ali, muito competitivo na arena, mas acabou perdendo a possibilidade do tetracampeonato paulista. Mas, de fato, é um trunfo para o Palmeiras decidir em casa. Mesmo tendo sido eliminado pelo Botafogo no ano passado, no Allianz, o Palmeiras competiu e até o final lutou pela última bola, pela classificação. Então é algo, duas coisas positivas, né, desse Palmeiras do Abel. A obsessão por ser primeiro sempre e a boa gestão que o Abel tem feito do elenco nessa temporada, do ótimo elenco que tem nas mãos. Valente, antigamente, quando as vendas de ingresso não eram online, você chegava ali na bilheteria do estádio, perguntava para o bilheteiro, e aí, como é que tá o movimento? Ah, tá fraco, tá bom, tal. Hoje, a expectativa, com a coisa já tão resolvida pro lado do Palmeiras, a expectativa é de público grande ou mais ou menos? Não, Plihal, pelo contrário, público grande, e até aconteceu algumas situações curiosas enquanto a gente estava aqui aguardando para conversar com vocês. Muitos torcedores encostam um carro aqui na lateral, aqui quase perto das bilheterias do Allianz Parque, e perguntam se tem ingresso. Tem alguns torcedores que ainda acreditam que é possível comprar ingressos na bilheteria, eles vêm e perguntam, e aí quando algum funcionário ou alguém aqui que está trabalhando na organização do evento diz que não tem, que não vende ingressos na bilheteria, só vende online para o sócio avante, a frustração é enorme, porque você vê que tem muita gente ainda que tem aquele prazer de vir, de comprar, de ter até o ingresso físico na mão,
Pelo que eu consegui conversar aqui, a expectativa é sim casa cheia, é o Palmeiras voltando para o Allianz, faz ainda mais um jogo no Allianz nessa fase de grupos contra o Sport Cristal. E só para acrescentar uma informação ao que o Donk disse, né, que ele falou que seria importante ganhar hoje para talvez preservar os jogadores contra o Sport Cristal no dia 28, entre os jogos de Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileiro, tem um outro detalhe que o Abel está também cuidando nesse planejamento. Exatamente hoje o Palmeiras está a um mês da estreia no Super Mundial de Clubes e a ideia do Abel é não ter ninguém no departamento médico. Por enquanto o departamento médico está zerado, os 2 jogadores que estavam lá, que era o zagueiro Mikael e o atacante Bruno Rodrigues, já fazem trabalho de transição de campo. O Mikael até fez jogos nessa temporada, o Bruno Rodrigues não, mas a ideia do Abel é ter todo o elenco disponível para o Palmeiras viajar também para os Estados Unidos para jogar o Mundial com um time 100% forte, com ritmo de jogo e tudo perfeito, viu, Plihal? Boa, Valente. Obrigado aí pelas informações, tá? Teu time legal, né? Um mês do Super Mundial. Eu fico pensando na expectativa do torcedor de um time que vai disputar o Super Mundial. O teu não vai, né? Meu não. O teu também não, né, Breno? Nossa, E o seu? Disputando nem Meu não. Libertadores. Mas o meu também já tem tanto Mundial que mais um, menos um não faz Por isso que a muita torcida do Palmeiras deve estar muito animada. É tipo o grande slam pro Nadal, pro Djokovic, um a mais, um a Torce pro Real menos. Madrid, vocês não sabiam? Valeu, Valente. Vamos pra um lugar. É isso, torcedor do Verdão. Esse foi o videozinho que eu separei para vocês hoje aí, com o corte do ESPN, com o F90, todo o crédito da ESPN, com algumas informações a respeito desse pré-jogo aí do Palmeiras contra o Bolívar pela fase de grupos aí da Libertadores da América, né? O Verdão aí que vem com sua força máxima ainda para esse jogo também. Muitos aí vêm falando se o Palmeiras vai poupar para esse jogo de hoje. Acho que não vai poupar, né? Porque tem que ganhar mais esse joguinho aí para ficar mais tranquilo ainda nos próximos jogos Libertadores. Aí sim, no próximo jogo Libertadores vai poupar, porque depois pega uma sequência aí muito forte no Campeonato Brasileiro também, né? Nesse intervalo de jogos aí entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Verdão vai pegar também aí o Bragantino, vai pegar o Flamengo, vai pegar o Cruzeiro, então são jogos bem difíceis. E nesses jogos aí sim, né? Quando tiver Libertadores junto com esses jogos do Brasileirão, aí sim o Palmeiras vai precisar poupar, porque são jogos mais difíceis, né? E tem que dar aquele foco ali para se manter também na primeira colocação do Campeonato Brasileiro ali, né? Então o Abel deve vir com força máxima para esse jogo também. No máximo ali vai mesclar alguns jogadores, mas creio que poucos. E força máxima para esse joguinho de hoje aí, que acontece às 19 horas aí na casa do Verdão, contra o Bolívar aí pela Sul-América, pela Libertadores da América. Uma provável escalação aí, como vocês puderam ver aí, vem com o Everton no gol, Fux e Gomes na zaga, Vanderlan, Vigiai ou Marcos Rocha aí na lateral, Emiliano Martinez e Evangelista, Facundo ou Paulinho, não temos ainda certeza, mas uma provável escalação aí, Felipe Anderson Veiga, Estevão e Vitor Roque. Essa daí é uma provável escalação aí, como podemos ver, né, para esse jogo de hoje aí, né, contra o Bolívar. Verdão aí, que vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro e uma maravilhosa campanha também nessa fase de Grupo da Libertadores, esperando aí sim passar com uma ótima colocação na Libertadores e quem sabe aí conquistar essa Libertadores também e arrecadar mais fundos ainda, né, que o Verdão já arrecada aí ganhando os campeonatos. Brasileirão também estamos muito bem, né? Foco total também nesse Brasileirão, que é outra campanha maravilhosa que estamos fazendo aí, principalmente agora, muito foco agora nesses próximos jogos, porque vão ser jogos de confronto direto ali, né? Bragantino está na terceira colocação, Flamengo está na segunda e Cruzeiro na quarta colocação. Então são os próximos jogos aí do Verdão. Tem que priorizar bastante esses jogos aí e com força máxima. E pensando também, além desses jogos, tem que pensar também que o Palmeiras já tem um Mundial aí em breve. Então tem que jogar com foco máximo nesses jogos aí, mas também pensando em seus jogadores aí para poder enfrentar o Mundial e não ter nenhum jogador aí, né, lesionado. Então, do mais é isso. Também trazendo para vocês vídeos todos os dias a respeito do Palmeiras aqui no nosso canal de notícias do Palmeiras. Espero que tenham gostado desse videozinho de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar acompanhando tudo aí. E gostaria que vocês deixassem nos comentários qual o palpite de vocês para esse jogo de hoje. Meu palpite vai ser 3-0 pro Verdão em cima do Bolívar. Deixa nos comentários o palpite de vocês também. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!